O ser humano tem uma característica importante, que é o pertencimento social. A gente vive em comunidade e a nossa felicidade e segurança dependem dela, né? A gente percebe que esse pertencimento acontece de diversas formas, dependendo do grupo a que as pessoas pertencem. Numa sociedade religiosa, o pertencimento acontece pelo ritual e pela fé. Numa sociedade política, qualquer relação social vai ser balizada aí pelas leis que acabam sendo criadas pelos representantes dos cidadãos. Se a gente olhar muito lá atrás, a gente vai perceber que até nas sociedades tribais essa questão do pertencimento acontecia por meio dos laços de parentesco. E olha que essas três formas de sociedade estão presentes no mundo de hoje, né? E foram a inspiração para o conservadorismo moderno, que surgiu justamente na tentativa de manter os valores do parentesco e também da religião nas sociedades que estavam se reorganizando aí por leis exclusivamente políticas. Só que parece que hoje ser conservador e valorizar esse tipo de pertencimento está incomodando muita gente. A eleição do presidente Jair Bolsonaro revelou o conservadorismo adormecido em uma grande parte da população brasileira. Como a esquerda permaneceu muitos anos no poder, parece que houve aí uma acomodação e, até certo ponto, um sentimento de preservação com muita discrição para não chamar a atenção e nem conflitar com o que se pensava que era o pensamento dominante do Brasil. Aí veio a Lava Jato, as descobertas da maior roubalheira da história desse país, que foram desgastando, né, bastante a esquerda brasileira, principalmente o Partido dos Trabalhadores e os seus maiores dirigentes. A reboque veio o Bolsonaro com a sua bandeira anticorrupção com pautas extremamente conservadoras. Ele acabou sendo eleito com 57 milhões de votos, contrariando todas as previsões dos institutos de pesquisa que diziam que ele ia perder para qualquer um dos candidatos que chegasse ao segundo turno daquelas eleições lá de 2018. Desde o seu primeiro dia de governo, o presidente Jair Bolsonaro é alvo da esquerda, de parte do Congresso, de ministros do Supremo Tribunal Federal e da velha e da grande imprensa, que colocou o seu rolo compressor ideológico aí a serviço desses atores que eu acabei de citar. Essas pessoas que se dizem defensoras da democracia se revelam e tentam o tempo todo fazer com que prevaleça sobre a sociedade brasileira a sua visão de mundo. A esquerda sempre usou muito bem argumentos em defesa das minorias, dos pobres, dos sem teto, dos sem terra, sempre tentando criar conflitos, né? Entre patrões e empregados, entre negros e brancos, entre esquerda e direita, como se esses grupos não pudessem conviver. Tamanhas injustiças que o outro lado promove, né? E que só a esquerda é capaz de deter. Só que esses grupos que são o alvo da esquerda não perceberam que os caciques de lá precisam que eles continuem minoria, continuem pobres, sem teto, sem terra e conflitando o tempo todo para que ela, a esquerda, possa dominar e se perpetuar no poder. Cuba é um ótimo exemplo. O regime cubano é idolatrado por essa gente, né? Mas basta analisar isso em muita profundidade. O que aconteceu com a população cubana depois da revolução liderada por Fidel Castro e Che Guevara? Dois facínoras, diga-se aí de passagem, que a gente vai ver que, de fato, se beneficiou com tudo que aconteceu por lá. Os cabeças do movimento e seus familiares ficaram bilionários, com propriedades, inclusive, no exterior. Já para a população, é liberdade retirada, imprensa censurada, Estado forte, cruel, e a gente está vendo incompetente. Só que uma característica da esquerda e dos comunistas é colocar sempre a culpa em alguém quando eles fracassam. Já reparou? No caso de Cuba, a culpa pelo que está acontecendo lá é dos Estados Unidos. Como aqui no Brasil, a culpa de tudo de ruim que acontece no país é do Bolsonaro, nunca deles. São uns santos. O governo do presidente Jair Bolsonaro
permitiu que a esquerda revelasse aí toda a sua intolerância com quem pensa diferente, né? E o pior é que eles acham as pessoas mais tolerantes do mundo, né? Sempre são assim. Eles são os tolerantes, os outros não. Só que eles são implacáveis com todos aqueles que não compartilham com as suas opiniões e ideias. O presidente da República, ele foi eleito porque prometeu que ia mudar o Brasil. E atrás dele veio uma maioria conservadora que se manifesta nas redes sociais com muita desenvoltura. E isso os opositores do presidente jamais imaginaram que pudesse acontecer, né? A gente vê que tem muita gente conspirando contra o governo, e essa conspiração agora se volta também para os conservadores que apoiam o Bolsonaro. Eles são chamados de bolsonaristas pejorativamente ou de conservadores de extrema-direita. São rótulos que as narrativas impostas aí pelos grupos que perderam os seus espaços estão tentando emplacar a todo momento com a cumplicidade da grande e da velha imprensa. Hoje o que a gente está vendo é uma verdadeira perseguição aos conservadores. A mídia, durante muitos anos, conseguiu moldar aí a sociedade ao seu bel prazer, né? E de acordo com os seus interesses. Só que com a chegada da internet, isso foi mudando. Canais aparentemente inofensivos do YouTube, por exemplo, viraram os maiores concorrentes das emissoras de TV. Alguns deles chegam até a ter mais audiência do que muitas emissoras. E é por isso que eles estão fazendo de tudo para arriscar esses canais do mapa. Esse é apenas um dos caminhos para atacar aí os conservadores. Outro caminho, por exemplo, são os inquéritos ilegais abertos pelo Supremo, que tem como foco pessoas de direita que apoiam o presidente. Há uma perseguição visível a bolsonaristas e simpatizantes do Bolsonaro, que são rotulados aí de antidemocratas e até chamados de fanáticos e imbecilizados por jornalista que já perdeu o emprego por declarações racistas. Mas para os inquisitores de plantão aí, nada acontece de errado com aqueles que militam do lado esquerdo, né? Essa perseguição aos conservadores pode ser explicada porque eles se opõem a essa agenda globalista que prevê liberação de drogas, desencarceramento, movimentos contra a polícia, destruição de monumentos públicos, de figuras, né, que para eles são consideradas nocivas sob o ponto de vista deles, que eles não consideram, né, a importância nem o contexto histórico. Uma agenda aí tão nociva que eles demonstram uma aversão à alta cultura, né? Tentam desconstruir a todo momento a arte conceitual e defender a arte performática, com aberrações aí, como a gente já viu em várias ocasiões. Um exemplo é aquela que tinha um sujeito nu com uma criança e que gerou uma polêmica danada, né? Mas para esse pessoal isso é arte. Quem ousa pensar diferente está ferindo a liberdade de expressão do artista. Isso é coisa de conservador atrasado, de fascista, de genocida, né? Esses exemplos da agência globalista são as bandeiras da nossa esquerda, que os conservadores não defendem. Ora, tirar bandido da cadeia, desmilitarizar as polícias, liberar a droga e legalizar o aborto são alguns exemplos apenas para ilustrar que as pessoas de direita estão defendendo valores conservadores, como a família tradicional e a propriedade privada. Estão defendendo também um Estado enxuto, sem gorduras, a eliminação do marxismo das escolas e uma mudança significativa no modelo educacional brasileiro, inclusive para evitar esse emburrecimento dos nossos jovens que viraram fantoches de uma esquerda que tem projeto de longo prazo, onde vão deteriorando determinados valores da nossa sociedade e tocando para frente aí o seu projeto de poder. Os conservadores são o maior obstáculo deles. E por isso eles estão sendo perseguidos, porque estão lutando contra o totalitarismo. Parece até que aquele romance de 1984, de George Orwell, que descreve de uma forma imaginária aí de totalitarismo, serviu como inspiração para os globalistas que hoje são abraçados pela esquerda e por pessoas que ocupam cargos em poderes da República. Veja o exemplo aí do que acabou de fazer o STF, criou o Ministério da Verdade, porque só vai ser verdade o que for reconhecido pelo STF como tal.
Se alguém contar para um estrangeiro o que está acontecendo no Brasil, ele vai achar que deve ser um musical em homenagem à obra de George Orwell, já que no final todo mundo dança, né? Como disse o Roger Scruton, um dos maiores intelectuais britânicos da atualidade, em uma sociedade devotada à inclusão, eu anotei aqui, a única fobia permitida é aquela que não tem os conservadores, ou melhor, é aquela que tem os conservadores como alvo. Vou repetir. Em uma sociedade devotada à inclusão, a única fobia permitida é aquela que tem os conservadores como alvo. Para ele, essa situação coloca os conservadores em desvantagem. E ele considera que é preciso entender o politicamente correto e encontrar os meios de combatê-lo, porque essas aí se tornaram causas destacadas entre os conservadores. Ele fala o seguinte: o politicamente correto é simplesmente o final do individualismo liberal. A igualdade se tornou uma causa tão urgente e dominante que nada permanece da liberdade. E toda a vida social acaba sendo absorvida em uma única e incansável caça às bruxas contra os conservadores. Os conservadores podem estar em aparente desvantagem, mas a força que eles têm é muito grande. E, pelo visto, essa guerra está só começando. Esse despertar da consciência conservadora vai ajudar muito a reverter essa aparente desvantagem. 7 de setembro está chegando.